Olá, gente, bom dia. Márcio Simões, subindo um bate-papo com Márcio Simões aqui pelo nosso canal do YouTube, às 8h50 da manhã, para desejar a todos vocês um excelente dia, cheio de paz e com muita saúde. Por favor, todo cidadão brasileiro, previnam-se para não contrair o Covid-19, tá bom? O coronavírus. Vamos lá, minha gente. Em decorrência da não concordância com Márcio Simões com o pronunciamento do presidente da República, a qual ele fez e pediu para que todo mundo voltasse para a rua trabalhar, tá? Eu fui muito hostilizado, menos hostilizado do que elogiado, sem sombra de dúvida, né? Eu fui muito elogiado, foram milhares de elogios a respeito da minha opinião formada. Por quê? Porque Márcio Simões é sincero, eu não sou mentiroso. Então, eu não concordei com o pronunciamento do presidente, mas no dia seguinte eu vi o pronunciamento, ou no mesmo dia à noite, não me recordo agora, eu vi o pronunciamento do ministro da Saúde, do Mandetta. E sim, foi um pronunciamento técnico, um pronunciamento completo sobre o Covid-19, tá? E um pronunciamento coerente, completamente diferente do pronunciamento do presidente Jair Messias Bolsonaro, que acho que chegou até a ironizar o Covid-19, dizendo que suas atividades como atleta, tá? Que se ele contraísse o vírus e não iria passar de uma gripezinha. Não gostei, tá? Mediante de várias situações que aconteceram pelo mundo referente ao Covid-19, eu achei que não deveria de ser ironizado e nem explicado da forma a qual o presidente explicou. Não é por isso que sou contra o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Deixo bem claro isso. Peço a Deus que ilumine o presidente, que ilumine o seu governo e que faça com que o seu governo deslanche e que tome as atitudes corretas a quais têm que ser tomadas para o crescimento e desenvolvimento do Brasil e para gerar estabilidade para o cidadão brasileiro, empregos e oportunidades para o cidadão brasileiro. Torço muito por isso. Tá? Votei no presidente Jair Messias Bolsonaro. Sim, votei no presidente Jair Messias Bolsonaro. Vocês me perguntarem se ele tentar a reeleição, você vai votar? Não sei dizer para vocês. Provavelmente não irei votar nele novamente. Se eu tiver uma opção mais plausível, eu irei estudar o candidato, irei ver as suas capacidades e irei decidir no momento. Tá? Não tenho, aquilo que eu estou deixando bem claro, não tenho nada contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora mesmo eu estava assistindo aqui no YouTube, ele falando lá na porta do Palácio do Planalto, lá com a turma. Eu não sei se é a matéria de hoje ou se é de alguns dias atrás, mas ele falando, ou se é de ontem, ele falando, dando as suas explicações, sente-se sim o desespero total para que o Brasil não entre em colapso financeiro e que não chegue a fome dentro do Brasil, sendo causada pelo Covid-19, pela questão do isolamento social, né? E sabemos que vai gerar um desemprego total, muito mais do que já estava, que não tinha sido diminuído a quantidade de desempregados que tinha no Brasil, que já alcançava assim os seus 13 milhões de desempregados e alcançava também os 16 milhões de pessoas vivendo abaixo do nível da pobreza e passando fome dentro do Brasil. Milhares de pessoas. Todos nós sabemos disso, tá? E mesmo depois de 1 ano e 4 meses de governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, a gente já pode sim avaliar o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro e ter as opiniões da gente. Eu tenho a minha opinião formada, não vou publicar minhas opiniões, porque cada um que tem suas opiniões
ele vai demonstrá-la, sim, na hora do voto em 2022. Eu penso dessa forma, não penso da forma errada. Eu acho que opiniões é de cada cidadão e cada cidadão tem que tomar as suas decisões e agir com as suas opiniões na hora do voto, tá bom? Então sou bem coerente e bem justo. Não é por isso que eu vou chegar aqui e ficar publicando minhas opiniões ou criticando ou parabenizando o presidente Jair Messias Bolsonaro. De hipótese alguma, eu não sou contra o presidente, eu sou uma pessoa que torço muito pelo governo dele, como já acabei de falar para vocês. Votei nele, não sei se votaria de novo. As minhas avaliações em 1 ano e 4 meses de governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, já tenho como fazer avaliações. Vamos ver daqui para o final do mandato se muda a minha posição referente ao governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, tá? Mediante eu não concordar com o pronunciamento do presidente, eu não concordei por falta de técnica, por falta de dar um pronunciamento completo para o cidadão brasileiro, tá? Um pronunciamento técnico e justo, coerente, um pronunciamento coerente também, né? Ele não teve coerência no seu pronunciamento, não teve técnica, né? E talvez isso não seja evidente culpa dele e seja culpa dos seus assessores, que deveriam de ter conduzido, sim, redigido ali para ele o seu discurso que ele iria fazer num pronunciamento. Não sei se não redigiram porque não quiseram ou porque o presidente não quis que redigisse nenhum discurso. Aí é um problema deles lá. Mas um conselho que eu dou para o presidente da República, e que da próxima vez que ele tenha que fazer um pronunciamento, que deixe pessoas capacitadas redigir ali o seu discurso, para que ele faça um discurso e obtenha sucesso no seu discurso e não críticas, tá? Ele foi criticado, sim, por milhões e milhões de brasileiros, sim, sem sombra de dúvida alguma. Eu, Márcio Simões, eu sei que eu critiquei o pronunciamento do presidente e não apoiei o pronunciamento deles, e eu tive milhares e milhares de elogios nas minhas redes sociais. E eu também tive algumas pessoas que me hostilizaram e que me chamaram de comunista, de merda, de vagabundo e daí para frente. Não tem problema, entendo todos vocês. Eu sei também que doença não podemos só classificar o Covid-19, também temos que classificar como doença fanatismo, que o fanatismo ele traz cegueira e falta de capacidade psicológica para a pessoa raciocinar o que é certo e o que é errado. Então, é dessa forma que pensa Márcio Simões, tá bom, minha gente? Me desculpe vocês, bolsonistas, que foram contra o que Márcio Simões falou, mas, na grande realidade, eu tenho todo o direito de expressar as minhas opiniões, pois vivo num país democrático, onde todo brasileiro briga pela democracia e uma grande parte de brasileiros são hipócritas com a democracia, sendo que da forma que agiram comigo, essas pessoas estão sendo, sim, hipócritas com a democracia, porque todo o ser humano tem o direito de discordar e expressar a sua opinião. E quando se expressa uma opinião contrária ao presidente da República, as pessoas doentes de fanatismo, elas nos hostilizam, nos ofendem e falam todas as palavras que indicam que são pessoas de baixa cultura. Tá? Me perdoem, não estou aqui pinicando vocês, de hipótese alguma, é a minha opinião a qual eu tenho formado, tá? Agora mesmo eu estava respondendo a uma das pessoas que me chamou de comunista, de merda, tá? E respondi na mesma medida a qual ela me retornou a resposta, né?
me retornou a resposta me respondendo que tem que se fazer isso e aquilo e tal. E sim, concordo com ela, sem sombra de dúvida, em algumas questões. Concordo sim. A questão de máscaras, de álcool gel, isso é uma obrigação dos governos de estado. E também sabemos sim que nessa hora aqui de uma crise tão negativa, tão grave como a do Covid-19 aí que está arrasando o mundo inteiro, a economia do mundo inteiro, sabemos também que aqui no Brasil existem alguns governadores de estado que estão fazendo uma certa politicagem em cima de uma desgraça tão grande. Não vou omitir isso de hipótese alguma, mas a politicagem que eles estão fazendo em cima dessa desgraça tão grande, de uma certa forma, está trazendo algum benefício para o cidadão daquele estado, porque estão aí movimentando hospitais, estão fazendo tudo o que tem que ser feito da maneira correta, né? Mesmo sendo a toque de uma politicagem, como a gente sabe que tem muitos que estão praticando esse ato, né? Já de olho nas eleições de 2022. Eu sou justo com todas as minhas ações, com todas as minhas atitudes, e sincero com todas as minhas atitudes e as minhas ações também, tá, minha gente? Eu não estou aqui para criticar nenhum político e nem dar nomes aos políticos que eu acho que agem da maneira errada, tá? E principalmente agora, porque eu não estou aqui fazendo politicagem. Eu estou aqui fazendo bate-papo com o Márcio Simões, comentando sobre política, tá bom? Eu tive pessoas que falaram que eu estava fazendo campanha. Não, minha senhora, tá? Eu não estou fazendo campanha, tá? Sim, tenho pretensão a uma vida pública? Tenho sim. Vou pensar e analisar bem, já sou legalizado, e, aliás, já sou oficializado no TSE e no partido. Sim, tenho pretensão a um cargo público, sim. Como deputado federal, sem sombra de dúvida, pelo partido até republicano. Republicanos que eu estou afiliado a eles, tenho sim essa pretensão, tá? Mas eu posso sim falar que eu tenho pretensão ao cargo público. Eu não posso fazer campanha. E campanha engloba eu falar de projetos de leis, daquilo que eu tenho para fazer para o cidadão brasileiro. Isso sim é uma campanha, tá? Campanha, minha senhora, foi o que o presidente da República fez na marcha para Jesus aqui na Zona Norte de São Paulo, em cima de um palanque, dizendo que tem várias reformas para ser feitas no Brasil e que, se não der para fazer neste mandato, ele faz no próximo, já se insinuando que ele vai tentar a reeleição. Isso é campanha. Campanha é o que já fez aí o nosso governador de São Paulo, João Dória. Campanha é que outros estão fazendo por aí, minha senhora. Tá? Então a senhora saiba distinguir a diferença do que é um bate-papo sobre política, uma pretensão sim a um cargo público e o que é uma campanha, tá bom, minha senhora? Tá? É isso que prejudica muito aqui no Brasil. Alguns uma parte do cidadão brasileiro ter um baixo conhecimento do que significa uma campanha ou o que não é uma campanha, né? Então isso acabam fazendo acusações sem fundamento, né? Inclusive ela pôs assim, não liga para esse senhor não, sem noção, já está fazendo campanha. Aprende, estuda um pouco o que é campanha, viu, minha filha? Tá? Depois você pega e abre a sua boca e fala da maneira correta, tá bom? Eu sei que você é bolsonista, ficou completamente estarrecida com que Márcio Simões negativou o pronunciamento do presidente da República, mas não negativei o pronunciamento do nosso ministro da Saúde. Parabéns para o ministro da Saúde, Mantega, tá? E eu sei que você sofre da doença do fanatismo, tá? E que você não conseguiu enxergar o que eu quis me expressar referente a negativar o pronunciamento do presidente da República, tá bom? Tá? Você não conseguiu entender que ele foi contra tudo aquilo que os profissionais da saúde passaram para o cidadão brasileiro. Ele foi
contra tudo aquilo no seu pronunciamento, sem explicar os motivos. Tá bom? É isso aí, minha gente. Um bom dia a todos, que Deus abençoe a todos.